Boa noite, gente. Tudo bom? Gente, para mim é um prazer enorme estar aqui na Centro Espírita de Oliveira, apoio de Medianéria, para mim conversar com vocês sobre esse tema que é tão querido para mim e muito importante na nossa sociedade, que é sobre a diversidade sexual sob a ótica espírita. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E já começo falando que não tem como, em 50 minutos, a gente esgotar esse assunto, porque é um tema muito vasto. Então, eu trouxe para vocês aqui várias referências de estudo, tanto que todos os slides possuem referência embaixo de onde foram tiradas. Então, esta palestra é um convite ao estudo. O estudo não vai começar aqui, mas não vai terminar aqui. Aqui é só o pontapé inicial, para o primeiro passo. E então, vamos lá. Vamos começar a palestra fazendo uma viagem no tempo. Vamos voltar 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Vamos recorrer agora ao Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, no qual o evangelista registrou que em determinado dia os fariseus foram testar Jesus, e entre esses fariseus tinha um doutor da lei. E esse doutor da lei questionou Jesus, perguntando: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então Jesus resume todas as leis mosaicas, resume os 10 mandamentos, resume os testamentos dos profetas que vieram depois nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o evangelista Lucas, ao registrar também as passagens bíblicas, ele registrou que após essa resposta de Jesus, o doutor da lei voltou a questioná-lo. E o doutor da lei perguntou: tudo bem, já que eu preciso amar o próximo, como que eu identifico quem é esse próximo? Aí Jesus então responde com uma parábola muito conhecida por todos nós, que é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus diz que descendo de Jerusalém, existia um viajante, e que em determinado momento que ele descia, ele foi atacado por ladrões, que o roubaram, bateram nele e deixaram ele caído no chão, machucado. Descia um sacerdote que foi indiferente à situação daquele viajante, simplesmente passou reto. Em seguida passou um levita, que também foi diferente, da mesma forma passou reto. Mas subindo a estrada, vinha um samaritano, que ao ver a situação daquele viajante caído no chão, ele se encheu de empatia com este senhor caído e o socorreu, cuidou de suas feridas, o colocou em cima de seu animal que ele estava carregando e foi até uma estalagem e falou para o dono da estalagem: qualquer custo que esse homem venha a precisar, pode deixar que eu pago. Aí Jesus, depois de contar essa parábola, questiona novamente o doutor da lei e pergunta: qual dessas pessoas você acha que agiu de forma correta com o próximo? E o doutor da lei fala: o samaritano. E Jesus fala: age igual a ele. Então, após essa parábola, Jesus nos dá um norte de como a gente deve nos comportar com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E por que eu comecei a palestra sobre diversidade sexual com essa parábola? Porque essa palestra de hoje é um convite ao autoconhecimento. Aqui, a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém. A gente está aqui para olhar para dentro de nós mesmos. Olhar como é que está a nossa conduta. Com qual dos personagens dessa parábola do bom samaritano nós estamos nos equiparando? Será que eu estou que nem um viajante, sendo agredido? Será que eu estou agindo que nem um sacerdote, sendo indiferente ao meu próximo que está caído no chão, precisando de ajuda? Será que eu estou sendo que nem os ladrões, que eu estou agredindo o viajante? Ou pior, será que eu estou agindo igual aos ladrões, achando que eu estou agindo como um bom samaritano? Porque muitas vezes a gente está cheio de boas intenções querendo ajudar o próximo, só que muitas vezes a gente acaba machucando, ao invés
ideia de ajudar. Mas como assim? Como é que isso é possível? Recorrendo agora à Revista Espírita do ano de 1866, no mês de janeiro, Kardec começa essa revista com o seguinte artigo: As mulheres têm uma alma? É o título desse artigo. Hoje em dia é uma pergunta absurda, mas como assim as mulheres têm uma alma? Sim, não faz sentido uma pergunta dessas. Hoje em dia, século XXI. Mas século XIX, na época de Kardec, esse era o debate que acontecia na época. E Kardec registra da seguinte forma: as mulheres têm uma alma? Sabe que a coisa não foi sempre tida por certa. Nós conhecemos a história da humanidade. Nós sabemos que ao longo das eras, dos tempos, a mulher foi vista como instrumento dos prazeres do homem. Muitas vezes, por muitas culturas, não possuindo alma. Sendo assim, não sendo considerada nenhuma pessoa, apenas um instrumento de prazer do homem. E Kardec comenta que desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, que não foi ainda apagada dos nossos códigos. Então, dessa crença preconceituosa, nasceu o preconceito legal das leis das sociedades, das culturas, nasceram os costumes sociais baseados nesses preconceitos. Só que o mais importante é isso aqui, olha. Elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tanto é poderoso o império do hábito. Tanto é poderoso o poder da crença. Porque uma pessoa que cresce ouvindo que ela não é uma pessoa, ela não tem alma, ela é apenas um instrumento, ela passa a acreditar nisso. Então ela passa a se submeter a essa escravização. Isso aconteceu com as mulheres durante séculos. Só que Kardec vem escrever esse artigo justamente para desconstruir essa ideia. Tanto que esse é o primeiro parágrafo do artigo, um artigo que tem 3 páginas da Revista Espírita, e ele termina, vou dar um spoiler no final, mas ele termina o artigo com a seguinte fala: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, é um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, nesse artigo da Espírita, Kardec nos convida a desconstruir crenças enraizadas no nosso consciente, até mesmo no nosso subconsciente, que nós vemos trazendo na nossa bagagem espiritual ao longo de muitos tempos. Só que essa desconstrução não é uma desconstrução fácil de ser feita. Não à toa precisamos fazer a reforma íntima. O autoconhecimento é apenas o primeiro passo para a reforma íntima. Precisamos nos conhecer, precisamos enxergar que possuímos essas crenças que muitas vezes a gente acredita, mas eu cresci minha vida ouvindo isso. Mas que na verdade está prejudicando, trazendo malefício a muitas pessoas. Mas por que eu comecei falando isso, né? Desse tema, questão do direito da mulher na sociedade? Porque este tema é apenas um dos assuntos dessas crenças que nós precisamos reformar. Outra crença é em relação a essas imagens. Muitas pessoas, a verem pessoas do mesmo sexo biológico trocando afeto umas com as outras, sem ter atenção, sem ter repulsa. Algumas chegam até a se irar e serem violentas. E se a gente parar para pensar, ao longo da história da humanidade, esse tipo de demonstração de afeto não foi vista com bons olhos. E nós crescemos ouvindo que essas atitudes eram erradas, eram feias, eram abominações. Então estamos aí com mais um convite à nossa frente para rever estes conceitos, melhor, estes pré-conceitos. E graças a Deus nós temos a doutrina espírita para nos ajudar a fazer essa jornada de autoconhecimento e de reforma íntima. E para isso, o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que foi publicado em 1970, vejam, desde o início da década de 70, nós já temos informações diretas sobre esse assunto. Porque no capítulo 21 do livro Vida e Sexo, Emmanuel dedica o capítulo inteiro para falar sobre a homossexualidade. E
O Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico Xavier, ele diz o seguinte: observada a ocorrência mais com os preconceitos da sociedade, então vejam como o mentor espiritual reconhece assim, que a sociedade tem uma visão preconceituosa em relação a esse tema. Constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, os anos vão passando, aumentam-se os casos de pessoas, né? A quantidade de pessoas homossexuais. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie. Então, essa situação não é uma situação do Brasil. Não é porque o Brasil aconteceu alguma coisa errada no Brasil e tá, isso aqui não, isso é no mundo inteiro, independente da cultura em que a pessoa esteja inserida. Somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, impede igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então vejam que lá desde o começo da década de 70, Emmanuel já alertando a gente: olha, existem um determinado grupo de pessoas, que são milhões de pessoas, que não estão sendo tratadas de forma igual à maioria heterossexual. Elas estão sofrendo preconceito com isso. Só que antes disso, em 1963, no livro Sexo e Destino, da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, também através da psicografia do Chico Xavier, André Luiz também registrou a seguinte passagem. Eles estavam no Instituto Almas Irmãs, que é um instituto espiritual dedicado a tratar assuntos relacionados à sexualidade com os espíritos desencarnados. E André Luiz estava com seus companheiros conversando com o diretor dessa instituição, que é o irmão Félix. E durante esse diálogo com o irmão Félix, eles acabam conversando sobre a questão da diversidade sexual. Em determinado momento, André Luiz faz a seguinte colocação: e a ligeira pergunta que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra, ou seja, André Luiz já reconheceu que existem preconceitos, no que tange ao assunto da homossexualidade que eles estavam conversando, Félix, que é o diretor do Instituto, ponderou, respeitoso, que os homens não podem efetivamente alterar de chofre, de mentira, no estalar de Deus, as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade na dissolução. Então, as leis sociais, elas não podem mudar de uma hora para outra, estalar do dedo, porque senão a sociedade se desabaria. Entendendo-se que os espíritos, ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, porque afinal de contas sabemos que ainda estamos em um planeta de novas criações. A maioria da Terra, não, a maioria de nós mesmos, nós ainda somos espíritos perfeitos, ainda somos muito ignorantes, nós não sabemos a verdade divina. Então nós já cometemos muitos equívocos. Estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Então, por causa dessa ignorância, nós roubamos essas liberdades de indivíduos, determinados indivíduos, para converter valores que deveriam ser vistos como sublime amor, só que na verdade nós roubamos essas liberdades e transformamos em criminalidade e devassidão. Só que isso não é novidade para a gente, afinal de contas, já está registrado desde 1963. Ao longo da história, nós vemos isso. Ao longo da história, nós taxamos, nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, nós taxamos a questão da homossexualidade como criminalidade e devassidão. Só que o irmão Félix continua dizendo o seguinte: acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, no mundo futuro, que está por vir, plano de regeneração, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, veja que utilizou a palavra julgadas, que a sociedade julga como sendo anormal, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Então, neste progresso da humanidade,
ao passar para o momento de regeneração, naturalmente, a igualdade de direitos, a igualdade, o respeito vai prevalecer. E o irmão Félix finaliza a fala dele dizendo que, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana, eles impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob sua bondade divina, assim ter em benefício de todos. Ou seja, todo esse preconceito nosso, toda essa visão preconceituosa e perseguição em relação à comunidade LGBTI+, ela tem impedido, dificultado a execução das missões que esses espíritos vêm trazer e que precisam cumprir quando se encarnam na Terra. E que muitas vezes precisam mentir incessantemente, ou seja, viver dentro do armário, mentir para todo mundo para poder simplesmente viver sob o mesmo sol que o pessoal tem a vontade de vencer o benefício de todos. Então vejam que é um puxão de orelha que o irmão Félix dá para a gente. Isso já está registrado na literatura espírita desde 1963, década de 60. Só que aí a gente para pensar, os dados hoje em dia, nos últimos anos, têm tido até algumas melhoras, graças a Deus, mas os dados atuais da violência contra a comunidade LGBTI ainda é assustador. Infelizmente, muitas famílias ainda expulsam seus filhos de casas por se assumirem homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis. Muitas famílias não sabem lidar com isso e acabam se desesperando. E aí, numa atitude de desespero, acabam expulsando seus filhos de casa. E mas nós estamos numa casa espírita, como que nós podemos fazer isso? Porque, por exemplo, eu posso não ter um parente ou alguém da minha família da comunidade LGBTI+. Ou então eu tenho alguém da minha família, só que eu acolhi ele de forma carinhosa, com empatia. Só que tudo o que qualquer pessoa precisa para viver pelas arenas da atualidade, pelas dificuldades do dia a dia, é um porto seguro para poder recuperar suas forças. E o principal porto seguro de todos nós é a nossa família. Só que o que fazer quando esse, que teoricamente deveria ser o meu porto seguro, é que justamente mais violentos, chegando ao ponto de nos expulsar de casa. Então, se a família não consegue ser este porto seguro, que a casa espírita seja esse porto seguro. Porque a nenhum de nós é permitido, deveríamos dificultar, proibir ou sequer dificultar a entrada de um Filho de Deus em uma casa do Cristo. Muitas vezes a gente acha que a casa espírita é nossa, só que não, é de Jesus. E todos nós somos filhos de Deus. E nós não podemos ter a audácia de impedir a entrada de um Filho de Deus nessa casa do Cristo. Então, se eles não têm este porto seguro em suas próprias casas, que a casa espírita seja esse porto seguro. Então, como eu disse, aqui a gente não está querendo apontar o dedo para ninguém, a gente precisa refletir sobre nós mesmos, como está sendo a nossa conduta aqui, nessa situação, nessa casa espírita. E o que eu posso fazer para, caso eu não esteja sendo, o que eu posso fazer para mudar essa atitude? E muitas vezes, para ganhar novos conhecimentos, para rever os meus conhecimentos, eu preciso muitas vezes esvaziar a nossa xícara dos nossos preconceitos, para poder adquirir novos conhecimentos. E como disse, graças a Deus, nós temos à nossa disposição a doutrina espírita, que tem uma vasta literatura sobre esse assunto. Como eu disse, não tem como a gente terminar, falar tudo, trabalhar tudo, todos os assuntos que a doutrina espírita traz sobre esses assuntos aqui. Esse aqui é apenas um pontapé para o assunto. E então vamos começar a nossa conversa para a gente poder entender melhor o que eu posso fazer para desfazer desse preconceito meu e começar a enxergar melhor o meu próximo, para que eu possa ter, como os membros da comunidade LGBTI+, a postura mais próxima do bom samaritano. E para isso a gente vai resgatar um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença na imortalidade da alma. Nós espíritos não acreditamos que nós somos este corpo de carne,
Nós acreditamos que nós estamos utilizando este corpo de carne momentaneamente para passar por experiências aqui na Terra, para obtermos aprendizados e assim evoluirmos. Só que nós somos verdadeiramente um espírito mortal. E sobre isso, na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: tem sexo dos espíritos? E os espíritos respondem: não como entendeis. Veja que a resposta é simplesmente não. É não como entendeis. Porque como vocês entendem, o sexo depende da organização. A gente entende o sexo como sexo biológico, é a questão da genitália. Só que os espíritos falam, os espíritos não é bem assim que funcionam. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E sobre essa questão, não é com os órgãos genitais, né, que diferenciam-se os espíritos, fica a questão: como é que é então? Só que André Luiz, novamente, agora no livro No Mundo Maior, foi publicado em 1947, ele vem apresentar para a gente a questão das polaridades na alma. Que muitas pessoas já ouviram falar das polaridades em outras culturas ao redor do mundo com outros nomes: yin, yang, ânima, ânimos, ativo, passivo. Mas André Luiz utiliza da nomenclatura masculinidade e feminilidade, representando dois conjuntos de características psíquicas que todo espírito precisa desenvolver e que Deus oferece a esses espíritos desde a criação do espírito, lá como simples ignorante, e que o espírito vai desenvolvendo essas características ao longo da evolução até chegar ao supremo equilíbrio de Deus, com as duas polaridades desenvolvidas. Sendo que uma polaridade representa a energia, a fortaleza, o poder, a inteligência, a iniciativa, a sabedoria. E a outra polaridade, a ternura, a humildade, a delicadeza, o sentimento, a intuição e o amor. Sendo que todos os espíritos, independente do sexo biológico que está encarnado, eles possuem as duas polaridades, desenvolvidas em quantidades de formas diferentes, dependendo da jornada evolutiva, que é ao longo da evolução que ele vai desenvolvendo. Uns desenvolveram mais a masculinidade, outros desenvolveram mais a feminilidade. Outros desenvolveram de forma igual. Aí varia de cada espírito. Agora, o importante, Divaldo ressalta no livro Sexo e Consciência, no capítulo 7, que esses conceitos, falando das questões da polaridade da alma, evidenciam que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. E, para a gente entender um pouco melhor essa questão, ele dá dois exemplos. Primeiro é o exemplo de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do próprio Divaldo, em que ele fala que nós conhecemos as vidas de Joana de Ângeles há 2.000 anos, e ela vem encarnando apenas no sexo biológico feminino. Só que isso não impediu ela de desenvolver também a polaridade masculina. Porque Divaldo fala que ela tem um sentimento de maternidade tão grande com ele, mas também cobra duras posturas de disciplina para ele, representando aí as duas polaridades muito bem desenvolvidas, mesmo encarnando há 2.000 anos apenas o sexo biológico feminino. E da mesma forma, Divaldo dá o exemplo do Emmanuel, que nós sabemos, por causa dos romances históricos de Emmanuel, que ele vem encarnando também há 2.000 anos apenas um sexo biológico masculino. Só que da mesma forma, isso não impediu ele de desenvolver as duas polaridades. Divaldo fala que com Chico, ele demonstrava um sentimento de amor muito grande, característico da polaridade feminina bem desenvolvida. Mas também a gente sabe que ele cobrava disciplina do Chico. Não é mesmo? Então vejam que o desenvolvimento dessas polaridades não depende do sexo biológico que eu estou encarnado. Muito pelo contrário, o convite da espiritualidade é que eu desenvolva as duas polaridades. Só que então temos que falar sobre outro princípio básico da doutrina espírita, que é a crença na pluralidade das existências, ou reencarnação. Crença na reencarnação. E como assim? Voltando ao livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 201: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os Espíritos respondem: de certo. Claro que sim. São os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, uma vida, eu estou habitando um corpo com sexo biológico masculino.
Na outra vida, eu posso encarnar e habitar um corpo do sexo biológico feminino. São os mesmos espíritos. E na questão 202, Kardec pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Tem preferência o espírito? E os espíritos respondem: isso pouco importa. Para ele não importa o sexo biológico, ele vai encarnar. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. É a missão que ele precisa cumprir aqui enquanto encarnado. São os aprendizados que ele precisa ter durante a existência. É isso que importa para ele. Vamos entender um pouco melhor essa questão. Decorrendo agora, voltando à Revista Espírita, lá de 1866, o primeiro artigo, Kardec ele fala o seguinte: os espíritos progridem pelo trabalho que realizam e as provas que têm de suportar. Os espíritos devendo progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer nos diversos trabalhos e a suportar diferentes gêneros de prova. É por isso que nascem alternativamente, ora como ricos, ora como pobres, ora como senhores, ora como servidores, ora como operários do pensamento, ora como operários da matéria. E é no mesmo objetivo que os espíritos encarnam os diferentes sexos. Tal que foi homem, poderá renascer mulher. E tal que foi mulher, poderá renascer homem. Então vejam que essa diversidade de experiências existe justamente para que nós tenhamos, aprendamos, adquiramos toda a diversidade de aprendizados. Porque em cada experiência eu vou ter um aprendizado específico. Só que o codificador continua dizendo o seguinte: o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Quem participa de reunião mediúnica sabe que muitas vezes os espíritos, eles, quando se manifestam, eles ainda trazem, inclusive, eles continuam vivenciando, inclusive, a forma como eles desencarnaram. Também é essa influência do corpo em relação ao espírito. Não à toa, o espírito está ligado célula a célula do nosso corpo. Ok? Só que o codificador continua dizendo que se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre mesmo quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea, quando ele reencarna. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Afinal de contas, aprendemos na doutrina que o espírito é o modelo organizador biológico. É ele que vai organizar a formação do corpo humano. O espírito encarnado sob a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, o que aparenta ser anomalias, que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec escreveu isso em 1866. Veja que naquela época, essas questões já existiam, não é de hoje. E só que é interessante que em 1866, século XIX, Kardec utiliza essas três palavrinhas: gostos, tendências e caráter. Gosto é aquilo que eu gosto. Tendências são a minha tendência, né? O que eu tendo a fazer. O caráter é o meu caráter íntimo. Essas três palavrinhas, elas relacionam de certa forma com três termos utilizados pela ciência hoje para estudar essa questão da diversidade sexual, que são identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero, além, claro, do sexo biológico. Sexo biológico, a gente já falou aqui, a questão da genitália. Orientação sexual no coração, para onde direciona a minha atração afetivo-sexual, o sentimento. Identidade de gênero, o cérebro, como o indivíduo se identifica o próprio ser. E a expressão de gênero é o contorno, é como ele se expressa na sociedade, são os trejeitos, as manias. Ok, essas são tecnologias que a ciência hoje tem utilizado. Mas o que o Espiritismo tem para falar sobre isso?
Afinal de contas, o tema de diversidade sexual sobre a ótica espírita, né? Então vamos lá, recorrendo de novo ao André Luiz no livro No Mundo Maior, questão do sexo biológico, a mentora espiritual que estava fazendo a preleção, ela fala o seguinte: lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Ou seja, o sexo biológico é a ferramenta, né, esse aparelho de exteriorização do amor. E no livro Sexo e Destino, o irmão Félix faz o seguinte comentário: na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta da base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa, né, os órgãos genitais. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral do ser. E ele continua dizendo que na espiritualidade superior, o slide seguinte está falando da crosta planetária, agora ele está falando na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, como a gente faz aqui, distinguindo macho e fêmea. Definição unilateral. Uma definição unilateral é aquela que só tem um único ponto de vista, que não abrange diferentes visões, portanto incompleta de um mesmo fato. Que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Vejam que essa visão unilateral, o irmão Félix fala que ela é perigosa, porque ela vem trazendo, ela exige atitudes de exigências tirânicas. Então essa é a questão do sexo biológico. Em questão da identidade de gênero, agora o cérebro. Voltando no livro No Mundo Maior, a mentora diz o seguinte: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, né, mas produto da química mental. E completa dizendo que a genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo ao embrião. Ou seja, futuramente, a ciência vai ser capaz de escolher o sexo do embrião por causa da escolha dos cromossomos sexuais. Só que a mentora fala: todavia, porém, contudo, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas da nossa sociedade. Ou seja, futuramente vai poder escolher o sexo do embrião, mas isso não vai interferir na mente do indivíduo, na identidade de gênero dele. A forma de se vestir, se expressar na sociedade. Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, nos fala o seguinte: o jovem masculino pode revelar simultaneamente tendências e eleição para atividades consideradas femininas pela nossa sociedade, facultando-lhe uma conduta andrógena. O mesmo ocorrendo com a moça, que se resolve por esportes que exigem força e habilidade comuns ao homem na nossa sociedade. E ela completa dizendo que essa androginia tem enriquecido muitos adolescentes, auxiliando-os a desenharem o futuro e conquistá-lo. Então vejam que essa questão das mulheres participando mais de atividades que socialmente eram tidas como de homens, e homens realizando atividades que socialmente eram tidas como de mulher, a própria mentora fala que isso tem enriquecido muitos adolescentes, né? E auxiliando a desenhar o futuro e conquistá-lo. E em relação à orientação sexual, voltando ao livro do Mundo Maior, a mentora diz que a pergunta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. É um aspecto da troca de amor? Com certeza é. Ninguém nega isso. Mas é apenas uma. Existem outras. E a mentora completa dizendo que importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas em almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz,
nas ilimitadas esferas do universo. Então vejam que essa coisa não é só da Terra não, tá, gente? É no universo. Muito bem, se é tão forte assim essa questão da diversidade sexual, será que isso é previsto no planejamento encarnatório quando o espírito encarna? Ou será que é uma moda, né, da sociedade? E a gente vai ver os espíritos vêm dizer que não. É assim, não é uma moda, não é um costume, não é um comportamento. Está assim, é previsto no planejamento encarnatório. No livro Sexo e Destino, André Luiz relata o seguinte: tendo Neves formulado consulta sobre os homossexuais, Félix, que é o diretor do Instituto Almas Irmãs, demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de vidas expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. E vejam que o diretor Félix ele fala que assim, os espíritos reencarnam nessas condições, em condição, né? Seja por questão expiatória, mas pode ser também para completar uma missão específica. Pode ser que o próprio espírito tenha solicitado essa experiência, mas pode ser que ele tenha apenas aceitado. Bom, os mentores espirituais falaram: é importante você passar por essa situação. O espírito aceita. Então vejam que existem. É pensado antes, faz parte do planejamento encarnatório a questão da diversidade sexual no nosso planejamento encarnatório, só que pode ser por vários motivos diferentes. Pode ser por questão de expiação, pode ser por missão, pode ser uma solicitação do próprio espírito, pode ser que foi imposto para ele, para o aprendizado dele. O que importa é que ele vai passar por uma experiência para obter aprendizados. E continua, o Félix continua dizendo que referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o vínculo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação. Nós temos um jargão na nossa sociedade, que inclusive até o próprio ciência utiliza ainda, infelizmente, que é as más formações. Que a doutrina espírita tem que dizer que não são más formações, são formações corretas. O espírito precisava nascer naquela condição. A gente enxerga ainda como má formação. E da mesma forma, o diretor Félix tem que dizer que sim, os homossexuais nascem nessa condição, que a gente vê como erro, mas é por causa dos nossos preconceitos, das nossas limitações. A gente não consegue enxergar o propósito divino dessa experiência para aquele ser, para aquele espírito. Ok, já que estamos falando de ciência, como é que a ciência tem visto essa questão, então, né? Já que um dos tripés do Espiritismo é a ciência, como que a ciência se relaciona com essa questão? Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, no ano de 2002, ele já falava o seguinte: face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual. Vejam que ele não fala opção, nem opção, é condição, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Então, em 2002, Manuel Filomeno de Miranda disse: olha, vai haver um movimento natural de pesquisadores e cientistas na humanidade para pesquisar essa questão da diversidade sexual. Será que isso aconteceu? E a gente vai ver que sim. Se a gente vê os gráficos de publicação científica ao longo dos anos, esse é um gráfico gerado no site PubMed, que é um banco de dados internacional da área da saúde, né, de artigos científicos da área da saúde. E ao pesquisar a palavra homossexualidade, a gente vê que a quantidade de publicações vem aumentando a cada ano, né? Tem uma tendência de ascensão. Sendo que em apenas um ano, de 2015, foram mais de 1.400 artigos publicados, apenas um ano, sobre homossexualidade. E da mesma forma, sobre a questão dos transgêneros, okay? Que também está tendo uma ascensão um pouco mais tardia do que a da homossexualidade, mas também já está havendo. Apenas em 2018 foram mais de 1.000 artigos publicados sobre a questão dos transgêneros. Então vejam que a ciência está mergulhando nessa questão. Aos poucos ainda, se a gente comparar esses números
Com outras áreas de pesquisa, são números muito pequenos, mas eles estão aumentando e já temos uma quantidade de artigos publicados ao redor do mundo por diversas universidades, pesquisadores diferentes, que falam, entre outras coisas, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente, sobre a origem biológica da orientação sexual e da identidade de gênero, uma revisão, um artigo de revisão, e o que essa origem biológica traz de impacto à saúde, falando inclusive de questões genéticas e epigenéticas da origem da diversidade sexual. Esse outro artigo que fala das conexões estruturais do cérebro em relação à identidade de gênero e da orientação sexual, eu peguei algumas fotos aqui, que mostram as diferenças anatômicas e fisiológicas do cérebro de pessoas heterossexuais, homossexuais, pessoas cisgêneras, pessoas transgêneras. E esse ano foi publicado esse artigo aqui na revista Science, que é uma das revistas de maior fator de impacto na área da saúde, tá? Fator de impacto de 40, tem pesquisador que sabe que isso é um fator de impacto muito grande, e que fala que foi um projeto que eles fizeram de sequenciamento genético do genoma completo de quase 500 mil indivíduos, então, mais de 477 mil indivíduos, para tentar entender essa questão do comportamento sexual em relação ao sexo oposto e em relação ao mesmo sexo, para tentar entender a questão da orientação sexual. Existem algumas limitações do estudo, como a gente pode ver, a ciência está começando a mergulhar agora, tá? Esse estudo ele é revolucionário, ele trouxe várias conclusões interessantes, mas mesmo assim são iniciais, não conseguem provar muita coisa, mas já indica resultados muito importantes, que inclusive muita gente questionava aquela questão do mas o gene gay, cadê o gene gay? Né? Não existe gene gay, e realmente esse estudo comprovou que não existe gene gay, assim como não existe gene heterossexual. Então, se os gays não são gays porque não tem gene gay, os héteros também são héteros, não seriam héteros, porque não existe gene hétero. O que eles encontraram é que a orientação sexual está relacionada a pelo menos 5 cromossomos não sexuais, são chamados de autossomos, relacionados a características do corpo humano, não relacionados às características sexuais. Ou seja, são pelo menos 5 cromossomos, são 5 blocos genéticos, são blocos genéticos em pelo menos 5 cromossomos autossomos, portanto, pelo menos 5 variáveis diferentes. Quanto mais variáveis, maior o número de resultados possíveis. Isso é um resultado muito parecido com o que os espíritos têm falado para a gente há anos, né? há mais de século para a gente. Né? Porque, primeiro, a gente já viu lá que essa questão da orientação sexual não está relacionada ao sexo biológico, e a ciência já está começando a provar isso. E essa diversidade, que a ciência também já está começando a provar, já era dita desde 1963, lá no livro Sexo e Destino. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Ou seja, à medida que o espírito vai encarnando, vai evoluindo um pouquinho, ele tem a oportunidade de desenvolver as polaridades sexuais e a questão da sexualidade dele. Só que cada um desenvolve isso de uma forma diferente. E por causa disso, a partir de determinado momento, essa diferença, essa diversidade começa a ficar mais notável. Por causa disso, né, entre os espíritos encarnados, a partir da evolução mediana, né, o sexo é categorizado na individualidade humana, assim como a inteligência. Cada um tem uma inteligência diferente, cada um tem um sentimento diferente, cada um tem um raciocínio diferente. Por quê? Porque a gente desenvolveu isso ao longo das encarnações de forma diferente. Os espíritos falam que a sexualidade funciona da mesma forma. Cada um tem a sua sexualidade individual, de forma única. E regendo esses marcos, né, da sexualidade, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Então, presentemente, em 1963, tá, gente? Hoje a ciência já comprova isso, já está praticamente como
lei média, né, da Constituição, isso é óbvio. Então, mas como é que fica a questão dessas novas descobertas da ciência em relação, né, aos cientistas? Como os cientistas se posicionam em relação a isso? No livro A Gênese, Kardec deixou bem claro que as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Então vejam que essas novas descobertas não vêm destruir Deus, muito pelo contrário, vêm glorificar Deus, porque elas vêm revelar como a natureza funciona. Eles só vêm destruir o que a gente achava que era correto, que a gente, na nossa pretensão, achava que era verdade. Só que a gente sabe que não é. E portanto, né, o Dr. Félix continua dizendo que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação ao mal. Nós encarnamos para aprender, para evoluir, para trabalhar. Nunca destinados a que aconteça alguma coisa terrível com a gente ou que a gente cause mal a alguém. O que nos constrange a reconhecer os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, ocorre por nossa conta. Então, se eu prejudico alguém, se eu firo alguém, isso não está na minha programação mental agora, porque eu não nasci destinado a fazer mal. Isso é inconcebível para nós espíritas. Então, a gente volta àquela visão da parábola do bom samaritano, do bom samaritano. Como que eu me comporto? Será que eu estou me comportando como os ladrões? Independente se eu estou achando que eu estou me comportando como ladrão ou como bom samaritano? Ou será que eu estou me comportando como sacerdote ou levita? Ou eu estou me comportando como bom samaritano? É uma reflexão contínua de cada um, tá, gente? Como eu disse aqui, a gente está apontando para ninguém. E por que isso é importante a gente refletir sobre isso? Porque lá no Evangelho, em questão da lei de amor, do respeito ao próximo, do amar ao próximo, os Espíritos nos ensinam que quando as adotarem para a regra de conduta, ou seja, a lei de amor, e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Jesus veio há 2000 anos para ensinar a gente a amar. A importância da lei de amor está em nós e na nossa sociedade. Só que, infelizmente, a gente não aprendeu isso ainda. Mas, estamos aqui para aprender. É sempre tempo. Ok? E, caso eu tenha dificuldade, eu reconheça em mim que eu tenho dificuldade em amar as pessoas da comunidade LGBT+, não tem problema. Um passo de cada vez. O fato de você já ter reconhecido isso já é ótimo. Já é o primeiro passo. E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, vai dar uma dica incrível para a gente sobre essa questão de amar ao próximo. Emmanuel nos fala: começa por não te permitires a mínima discussão dos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Tenta começar não sentindo ódio. Tenta começar não sendo intolerante com aquela pessoa, com o próximo. Se você não consegue ser amoroso com ela ainda, não tem problema. Como diz, né, o Chico, bebe água, né, ocupa a boca com a água, não fala. Começa assim. Próximo passo é: aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual que traz o teu modo de ser. Porque a gente acha que as outras pessoas têm que ser igual a gente. Só que não, né, gente? Imagina o mundo inteiro igual a gente, igual a mim. Não, pelo amor de Deus, seria horrível. Né? Então, logo depois disso, por que eu não posso talhar o próximo como o meu modo de ser? Emmanuel fala que a diversidade estabelece a harmonia da natureza. A natureza é harmônica e bela do jeito que é por causa da diversidade. Se não existisse essa diversidade, a harmonia não existiria. Como assim? O mentor continua dizendo que o cravo e a rosa são flores sem se confundirem. Ambas podem ser vermelhas, mas também podem ser outras cores. Cada uma tem o seu odor. Só que todas as duas têm o seu lugar na natureza. E elas não precisam ficar competindo uma com a outra. Aquele negócio do cravo ficar brigando com a rosa debaixo da sacada, gente, a única coisa que vai acontecer é um sair ferido ou despedaçado. Não tem como. Né? Não tem mais sentido essa briga. E da mesma forma, o sol e a vela acesa são luzes com funções diferentes.
Ambas existem. O sol é maravilhoso, ilumina o sistema solar inteiro. Mas a vela acesa também tem a sua função, o seu momento de agir. E ambas existem na natureza, e tudo bem serem diferentes. E a natureza só é harmônica porque as duas existem. E recorrendo ao livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed nos convida a seguinte reflexão: a nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina, criação de Deus. Logo, útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Então vejam que tudo no universo é criação de Deus. Deus não faz nada errado. Deus não é. Então existe um propósito divino para aquele ser do jeito que é. Então eu posso não compreender, eu posso achar inconcebível a existência daquele ser, eu achar um erro. Mas a limitação está em mim, não na natureza, não em Deus. Então nós precisamos rever essas nossas limitações, esses nossos preconceitos, e enxergar que se aquele ser existe por causa de um propósito divino. Eu posso não saber, tudo bem, eu não sei tudo, mas que existe esse propósito divino, ele existe. O fato de eu não conhecer, ou não conseguir imaginar, não quer dizer que ele não existe. Apenas quer dizer que eu sou um aprendiz. Eu estou ainda a aprender muitas coisas. Portanto, nos casos, para finalizar minha fala, eu trago a fala da mentora do livro Mundo Maior, que diz: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, ou seja, aquelas que as convenções humanas acreditam como sendo normais, ou seja, a heteronormatividade, possa servir de templo às manifestações afetivas. Erro lamentável, acho isso. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados.